Eu acredito, né? As mulheres têm quebrado os paradigmas. Então, com certeza, hoje a gente já tem mais mulheres na política, né? Então, já temos mulheres que são diretoras de banco, o que não existia antes. Então, com certeza, a gente está caminhando para um avanço. Sou Fanbarra, nasci em Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, e morei também muitos anos na Bahia, então me considero mineira e baiana. E depois vim para os Estados Unidos, fiz um intercâmbio, né? Depois voltei pela segunda vez e hoje, né, trabalho como paralegal, especialista na área de imigração. Meu pai, principalmente, sempre falou para não depender financeiramente de homem. O estudo primeiro, sempre trabalha e seja independente financeiramente. E ele citava minha mãe como exemplo, que sempre foi uma mulher independente. Sim, ele falava, minha filha, olha, nunca dependa de homem nenhum. Eu sou homem, falava bem assim, eu sou homem, mas nunca dependa de homem nenhum, porque se um dia você se casar, o casamento não der certo, então assim, você tem que ter uma independência financeira, né? Nem que seja por um mês, mas você tem que ter essa independência financeira. E basicamente, o estudo nos leva a isso, né? Então assim, não necessariamente você tem que fazer um curso superior, mas você tem que estudar algo que você sinta que vai te trazer autonomia, né, para que você consiga essa independência futuramente. E não só financeira também, né, aquela independência assim, pessoal, né, de você se sentir bem, de você se garantir, de você ter confiança em você mesmo. No meu primeiro trabalho, eu era muito nova e trabalhava numa empresa como de representante comercial, né, vendas, e eu fui nomeada gerente, tive que ser emancipada, então assim, e depois eu tive a minha equipe. Então imagina, uma adolescente, né, com uma equipe e a minha responsabilidade que eu tinha que passar autoridade, autonomia para aquelas pessoas, porque tinham muitos pais de família. Então, o primeiro julgamento é quem é essa menina, né? Essa gerente vai dar conta? Então, assim, sem dúvida foi uma barreira, né? E depois também, quando eu tinha que participar de exposições, né, comerciais, então tava lá aquela menina, por mais que eu tentasse até me vestir, né, fazer qualquer coisa para parecer ter mais idade, não negava, né, assim, a minha adolescência, né? Mas sempre, eu acredito que sempre teve um pouco dessa questão, né, por ser mulher, sem dúvida.
Eu decidi abrir meu próprio negócio quando eu vi que eu estava sendo explorada por trabalhar várias horas sem receber extra, né, hora extra. Então, assim, sempre tinha uma desculpa que pelo cargo de paralegal, por ser um cargo de confiança, que eu poderia trabalhar 30 horas a mais, né? Então eu falei assim, gente, isso não é justo, né? E será que se fosse, né, um outro profissional também, ou um homem, ia aceitar isso? Trabalhar 30, 40 horas a mais? Então foi quando eu decidi, né, trabalhar por conta própria, e durante a pandemia que oficialmente eu abri a minha empresa. Então a Legal Barra Multiservice, né, foi fruto da pandemia. Eu tive muitos desafios porque as pessoas estavam com medo de fazer os processos devido à crise econômica, né? Muitas pessoas perderam o trabalho, né, em 2020, e aí elas começaram a falar assim, olha, vou colocar o meu processo na espera agora, não sei se eu vou fazer. Então teve esse desafio do financeiro, o desafio de lidar com o psicológico também das pessoas, porque quem já está no processo migratório, automaticamente, ele já tem uma ansiedade, um nível de ansiedade maior, né? Então, assim, a todo momento eu já lido com o psicológico, com a ansiedade. E esse desafio, né, teve também agregado a isso do econômico. Então, assim, até a questão de investimento também na empresa, esses desafios, né, do dia a dia mesmo. Até que na minha área, né, eu não sinto tanto, mas assim, sem dúvida que quando você começa a se destacar mais, né, tem aquela questão sempre que as pessoas acham que é só sorte. Né? Então, assim, isso vem do público masculino também, que às vezes eles acham, por ser mulher, que pode ser mais fácil, sabe? É muito interessante, às vezes, quando você depara com um homem falando, mas você, por ser mulher, às vezes pelo seu jeito, né, consegue conquistar mais do que o homem. Não é. Pelo contrário, eu acho que a mulher, ela tem que ter um jogo de cintura a mais, né? Ela tem que passar uma confiança talvez maior, né? Eu sei das leis, eu sei, né, o que eu estou dizendo. Então, assim, ter essa autonomia e autoridade também na fala, nas atitudes, né? E tá estudando sempre. Mas tem sim um pouco dessa, indiretamente, mas a gente sente. Primeiramente, fazer um planejamento. Qual que seria o nicho, né, para não ficar perdida, ter foco. Quem é a audiência também, né? A questão hoje da mídia social ajuda demais. Networking, participar de trabalhos voluntários. Essa é uma dica, assim, né? Às vezes a pessoa está só pensando no receber, e quando você se doa, você recebe muito mais em todos os sentidos. E isso eu falo assim como experiência própria. Ter o planejamento, que é fundamental, seja independente de qual área, né? E também ter a questão do planejamento financeiro. Eu vou precisar investir agora, né? Quanto que seria para investir? Vou precisar de website? Vou precisar de contratar pessoas? Ou eu sozinha vou conseguir responder todos os e-mails, atender telefone? Então, é muito importante esse planejamento inicial. E nunca desistir, porque no início, às vezes aparece que é uma situação difícil, né? E realmente não é fácil para ninguém, mas assim, jamais desistir, sabe? Não perder o foco, porque imagina, né, a gente que reside em outro país, que tem a questão do idioma, né, que decide às vezes fazer um outro curso, e você está competindo ali, né, com as pessoas do país, com os americanos. Então, aqui a gente não mata um leão por dia, né? São vários leões por dia. Mas aí você tem que ter aquela força,
né? Aquela motivação que tem que vir de você primeiro e ter o seu foco e não desistir. Se cair, levantar. A importância fundamental principalmente assim, se tiver uma equipe que possa dar suporte, né? Não precisa ter muitas pessoas, mas assim, quem, por exemplo, já abriu um business, então poder ter um apoio, né? Falar, olha, você começa por aqui, né? Se você for abrir uma empresa, tem vários tipos de empresa, né? Você não necessariamente precisa contratar um profissional, se você não puder, esse é o caminho. Então, eu acredito que ter essa rede de apoio é muito importante. Eu já tive medo por ser mulher, de fracassar profissionalmente. Então, pela cobrança, né, da mulher ter que dar conta, né, da mulher assim, ela ser um ser frágil, e como que perante a sociedade, o meu trabalho, eu iria ser aquela pessoa que ia trazer resultados. Então, eu tive esse medo aí, mas que eu acredito que quando você tem o conhecimento, você vence. Porque quando você é confiante e sabe aquilo que você faz, você não tem medo, né? Então, logo depois de eu perceber que eu poderia, né, talvez fracassar, eu busquei essa autoconfiança. O feminismo é lutar para que não haja desigualdade entre o homem e a mulher, né? Que realmente tenha os mesmos direitos, os deveres, né? As responsabilidades. É a igualdade. Mulher, maravilha, forte, sensível. Mulher consegue ser tudo, né? Mãe, amiga, companheira, né? Até que não é mãe biológica, mas ela consegue, né? A mulher, ela tem um sentimento, né, diferenciado, assim, sem dúvida, do homem. Então, ela consegue ser tudo, assim. A mulher, a mãe, a amiga, a companheira, a conselheira, né? A empreendedora. E isso é uma mulher maravilha mesmo. Eu tenho muito orgulho de ser mulher. Sim, a mulher pode tudo. Sem dúvida. Não, eu acredito que o ser humano, em geral, não tem limites. E a mulher que reúne tantas qualidades e tantas características do feminino, ela não tem limites. Liberdade, para mim, é você expor suas ideias, é você ser quem você é você escolher a sua profissão, né? É a liberdade mesmo de escolha, né? E envolve tudo, né? Quem você é, profissão, tudo isso. E por incrível que pareça, eu me senti mais livre depois que eu me casei, porque eu encontrei uma pessoa que não faz cobranças, então sempre assim eu tive a liberdade de escolher, de tomar as decisões, né? Liberdade é não ter medo. 100%. É ser você, é você ser livre, não ter medo, não colocar limites, né? Nem o que você é, nem o que você quer ser. E isso vale para tudo, né? Para o pessoal, né? Para o profissional, para o espiritual, para a pessoa não ter nunca a limitação do que ela é, do que ela deseja ser. Então é ter essa liberdade sem medo. Sim, principalmente as mulheres ainda têm medo, né? Muito medo. Eu vejo uma mudança, sim,
né? Principalmente as mulheres, né? Em geral, as que não poderiam estudar, né? Hoje elas já lutam para poder estudar, né? Mesmo a mulher às vezes antes parava de estudar para ter o filho, né? Então hoje a gente percebe que tem mulheres que voltam a estudar, mas ainda é uma quantidade pequena, né? Então, assim, principalmente vamos pensar na questão da violência doméstica. Quantas mulheres ainda se calam, né? Com medo pelo fator de não ter uma independência financeira, né? Do que esse cônjuge pode fazer, né? O parceiro ou a parceira pode fazer contra essa mulher. Então, assim, infelizmente, o número é pequeno ainda, né? E eu acredito que a gente tem que estar debatendo mais esse assunto. É um assunto que ainda ele não ocupa o devido lugar, né? A audiência que ele deveria ocupar. Eu diria para elas se orgulharem de serem mulher, né? Eu acredito assim que a gente tem uma sensibilidade de perceber quando as coisas podem não dar certo, e então a mulher ela consegue perceber isso antes. E assim, para nunca desistir dos sonhos, né? Às vezes parece assim uma utopia, mas a gente tem que pensar como águia, né? A gente tem que levantar voos. Então, assim, não desistir, não deixar, né, uma outra pessoa desestimular, né? E falar, não, você não é capaz. Quanto de nós, principalmente mulheres, já ouviu, você não é capaz, você não pode, você é um ser frágil. E não, né? Todos nós somos capazes. Então, mas primeiro tem que partir da pessoa, né? A gente tem que ter aquela fortaleza, né? Lá no íntimo, falar assim, não, é isso que eu quero, então é isso que eu vou fazer. Não é fácil, né? Mas depende só de cada um, né? Então, e lembrar que a cada dia a gente pode escrever uma nova história, né? Uma nova página e pensar como águia. Sim, e cada vez mais.